Bem, pessoal, uma coisa que é bem simples e está no dia a dia da gente, né, que é o famoso lavar os pratos, né? E o que acontece? A esponja é um risco muito grande, o comportamento que algumas pessoas têm no cuidado, no tempo de troca, que eu vou explicar para vocês por que isso é frequente, por que isso é comum e por que a gente negligencia tanto esse tema, né? Alguns comportamentos têm evidência científica, outros não, né? O primeiro aspecto é o seguinte, quando você fala em lavar os pratos, né, a gente sabe que após uma refeição, uma série de resíduos ficam e normalmente cada um tem o seu comportamento, né? Algumas pessoas já acabam o almoço, já lava de uma vez, um deixam acumular na pia, né? Isso são alguns detalhes, né? Mas o que preocupa mais a gente é o momento em que você vai lavar os pratos, você tem um local que é um risco grande se você não tiver ter alguns cuidados, né, de ter infecções. E um deles é a esponja, né? O que acontece? Imagine, quando a gente se alimenta, né, tem contato o garfo com a boca, alimento, né, uma série de bactérias e micro-organismos ficam na esponja. Para você ter ideia, eu dei uma pesquisada aqui no Google Med, né, no PubMed, vou deixar aqui na descrição, alguns trabalhos analisando a quantidade de bactéria que fica na esponja, inclusive bactérias que podem levar infecção em casas habituais, né? São milhões de bactérias e muitas delas, né, são bactérias que potencialmente podem causar dano à nossa saúde, né? Como E. coli, Salmonella, Campylobacter, porque essas bactérias elas estão às vezes no dia a dia da gente e pessoas que podem ter passado ali, se alimentado ali, ou você mesmo ter uma quantidade às vezes pequena dela, ou de repente você estava no local e pegou e teve contato com o garfo, né, com o prato e ficou ali. Na hora que você passa a esponja, aquela bactéria foi para a esponja. E aí tem o primeiro problema, né? A esponja é um ambiente muito propício para crescimento de micro-organismos, crescimento bacteriano, crescimento de fungos. E o primeiro aspecto que eu digo para vocês, que eu fui fazer uma pesquisa, foi quanto tempo tem que trocar a esponja, né? Quais cuidados a gente tem que ter com a esponja para evitar o crescimento, porque é inevitável, né? Vai ter um ambiente que vai ter alimento, vai ser úmido, né? Alguns cuidados são bem típicos, né? O primeiro cuidado é a troca. Eu vi pelo próprio fabricante, né, e alguns estudos mostram que entre 5 a 10 dias, a depender do seu comportamento com a esponja, né? Então eu digo para o paciente, em média, uma semana para você ficar com a esponja está normalmente adequado, né? Mas você tem que ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, não deixar molhado, não deixar muito úmido, né? Porque a umidade, sem dúvida nenhuma, junto com o calor, junto com os alimentos que vai ter, que não tem como você evitar de ter alguma, vai predispor a ter crescimento bacteriano e crescimento de germe. Então, espreme, não deixa água acumulada onde vai ficar a esponja, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Né? Eu vi, e às vezes quem fez a pergunta até colocou aqui, Júlio, colocar vinagre, colocar isso. Eu não encontrei na literatura médica um embasamento para dizer para vocês que você deve deixar de molho em algum local. Eu sei que muita gente tem esse comportamento e faz até algum sentido se você deixa numa substância